Amém, amados? Feche os teus olhos. Pai eterno, Deus santo e Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos por essa oportunidade de poder estar em tua casa, aqui adorando, exaltando e bendizendo ao teu santo nome. Estamos agora prestes a meditar na tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo tome cada espaço desse lugar, mas principalmente da nossa mente, do nosso coração. Que não haja distração, que não haja, meu Deus, nenhuma barreira, em nome de Jesus, e que a palavra do Senhor venha e produza em nós exatamente aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Peço pela minha vida, que o Senhor mais uma vez me conduza nesse altar, porque o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe, meu Deus, como eu estou aqui. E na tua dependência, que teu Espírito mais uma vez me conduza e que essa palavra chegue aos nossos corações e nos abençoe, Pai. Crendo assim, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Marcos 16, versículo 9. Nós estamos dando sequência a uma série de mensagens denominada Rompendo em Fé. É o nosso desafio, né, Dudu? Rompendo em fé a cada dia. E nessa caminhada de fé, Deus vai tratando os nossos corações. Você que está em casa, que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Quem achou? Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, o que aconteceu, irmãos? Eles não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros. Mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Diga graças a Deus. Podem sentar-se, amados, por favor. Glória a Deus. Amém. A proposta dessa série de mensagens é que, através da palavra de Deus, possamos compreender aquilo que a gente inclusive já tratou aqui, sobre a base da nossa relação com Deus, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, segundo o livro de Hebreus, primeiro, creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Já de antemão eu quero lembrar para você uma coisa: Deus te ama, Deus deseja que você fique bem, Deus quer a sua alegria, Deus quer a sua paz, Deus quer a sua felicidade, Deus quer salvar as nossas almas. Amém? O melhor só Deus pode dar para a nossa vida. E isso se estabelece pelo entendimento
do que representa a fé nessa nossa caminhada. A gente já viu aqui que fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não tem nada a ver com emoção, que tudo isso é variável, tudo isso é influenciado por circunstância. Fé é certeza, fé é convicção. A gente percebe que é tão concreto isso, porque ou você tem, ou você não tem fé. Porque se a minha fé, aquilo que eu digo que é fé, se fosse sustentar pelas circunstâncias, aí eu posso dizer que eu não tenho. Porque a minha vida, ela vai passar a ser conduzida, direcionada por aquilo que me acontece à minha volta. A gente viu aqui, amados, esse relato do apóstolo do Marcos aqui. Eu estava falando hoje pela manhã. O evangelho de Marcos, ele tem suas particularidades. Cada evangelho tem sua característica, porque se trata, na verdade, existe só um evangelho. Você sabia disso, né? Não tem 4 evangelhos, existe só um evangelho. Mas temos o evangelho segundo Mateus. É só para testar. Isso, os discípulos do Senhor. Ali, direcionados pelo Espírito Santo, cada um ali foi colocando a sua experiência diante de Deus e trazendo aquilo que no momento tocou-lhes o coração da parte do Senhor, estão aqui. Marcos é o evangelho mais curto, mais objetivo, ele é mais pontual, ele é mais direto. E aqui a gente vê esse relato, amados, que nos chama a atenção bastante. No último capítulo, ele vai falar da maior promessa de Jesus, que é a sua ressurreição. E aí vem as situações. Maria Madalena, que vai, ali ao sepulcro do Senhor, e chega lá, encontra o sepulcro vazio, só o anjo do Senhor perguntando o seguinte: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Eita, glória a Deus! O Senhor Jesus aparece a ela, ela fica maravilhada, porque ela já tinha tido uma experiência de fé extraordinária. Jesus tinha libertado Maria Madalena, uma mulher que vivia oprimida por demônios. 7 demônios foram expulsos, aquela mulher foi liberta através do poder de Cristo. E ela, cheia de alegria, vai a alguns dos discípulos para dizer: eu vi o Mestre, ele ressuscitou, ele está vivo. Só que eles não acreditaram. Eles não acreditaram, porque eles estavam lamentando e chorando. Guarde isso. Depois ele vai falar a respeito de 2 que estavam a caminho do campo. Lucas, ele detalha melhor sobre esses aqui, que são aqueles itens que estavam no caminho de Emaús. Eles tinham presenciado a morte de Cristo, estavam voltando entristecidos, e no caminho Jesus aparece do lado deles. Vocês estão indo para onde? Aí, se você não está sabendo não, Jesus, o Messias, o Cristo, ele morreu, ele foi crucificado. E Jesus, mas ele não disse que ao 3º dia ia ressuscitar? Ah, mas não foi isso que a gente viu. O texto diz que Jesus começa a dar uma aula de escola bíblica, Aninha, a partir do Gênesis, e vai falando de tudo que a palavra do Senhor já falava a respeito do Senhor, de tudo que ele ia passar. Escurece e eles chamam Jesus ali para fazer um lanche. Vamos tomar um café aqui com a gente agora? Quando eles estão ali e quando Jesus parte o pão e vai dar para eles, no momento ali os olhos deles começam a enxergar. Estavam diante de Jesus. E Jesus desaparece e um olha para o outro: meu irmão, será que o coração da gente não estava ardendo, não incomodando, enquanto ele estava falando da palavra e a gente não conseguiu enxergar? Aqui, amados, nós vemos o seguinte: isso ecoa até hoje. Quando nós permitimos que as situações da nossa vida, elas nos abalem, elas nos atinjam de forma em que a tristeza tome conta, a raiva, a angústia, ou qualquer outro tipo dessa emoção que nos fazem mal, isso vai atingir diretamente a nossa fé, vai abalar a nossa base, a nossa estrutura.
Todas as vezes que acontece isso, nós não vamos conseguir enxergar o Senhor na nossa vida. Nós não vamos conseguir nem trazer à memória a palavra dele para a nossa vida. E aí acontece que a gente acha que tem, mas na verdade a gente está perdendo a nossa fé quando isso acontece. Agora vai um detalhe aqui. Os discípulos, que Jesus, quando apareceu aos 11, ele repreendeu todos eles, por causa da incredulidade e porque o coração deles estava endurecido. Endurecido pela tristeza, pela frustração, pela decepção. Embora os discípulos não acreditassem em Jesus, Jesus sempre acreditou nos discípulos. Tanto que ele deu a eles essa comissão: vocês agora vão pelo mundo e vão pregar o evangelho a todas as pessoas. Diga glória a Deus por isso. Diz para o seu irmão também: Jesus nunca vai deixar de acreditar em você. Guarde isso aí. Ele não duvida da gente não, mas a gente duvida dele. E ele dá essa comissão. E aí vem um outro ponto, reforçando todo o contexto. Porque quem crê e for, acontece o quê? Vai ser salvo. Mas quem não crê será condenado. Eu falava agora há pouco, amados. Talvez pelo nosso conhecimento raso, quando se fala de salvação ou de condenação, a maioria de nós pensa em algo para depois da vida. É depois que a gente fechar os nossos olhos, ou a gente vai ser salvo, ou a gente vai ser condenado. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que tanto a salvação como a condenação, a gente já começa a experimentar daqui. Quem está entendendo isso? Porque no primeiro momento em que de verdade eu entrego minha vida para Cristo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, Ele deu a vida por mim, se sacrificou por mim, perdoou os meus pecados, eu recebo dele a salvação pela graça, e eu já começo a viver debaixo da graça e da salvação aqui nessa terra. É o momento onde eu não me permitirei mais ser influenciado pelas circunstâncias, mas serei guiado pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, e ele vai passar a ser a rocha e sustentação da minha vida. Glória a Deus. Mas sim como também, no momento em que eu não creio, eu estou condenado a uma vida de cegueira espiritual, que vão me impedir de enxergar a ação de Deus em minha vida. Vou estar desorientado, vou estar por minha conta, vou estar seguindo a minha vontade, vou estar seguindo o meu coração. Isso em si já é uma condenação. Já é uma condenação. Algo que vem, e detalhe, irmãos, estamos falando aqui, veja só, de pessoas que caminharam com Jesus por cerca de 3 anos. Pessoas que passavam o tempo todo com Jesus, que ouviam a palavra diretamente sair da boca dele, que foram testemunhas de milagres. E quando aconteceu do grande milagre vir, eles não acreditaram. Porque a circunstância não era nada favorável. E naquela hora não houve fé. E nós aqui? E eu e você? Nós temos aqui, amados, esse desafio. Alguém diz assim: pastor, parece que antigamente tinha mais milagre, não era? A gente olha para a Bíblia, é paralítico andando, não sei o quê, tem tanto milagre que acontecia. Será que Deus mudou? Será que Deus está com a bateria fraca? Deus muda, irmãos? Hebreus 13 diz o quê? Que Jesus Cristo é o mesmo. Então Jesus não muda. Quem é que muda? A nossa fé. Porque na verdade a gente vai, escute. Esse é um dos motivos pelo qual Deus trouxe ao meu coração essa proposta dessa série de mensagens, amados. Porque a grande ilusão da nossa vida é a gente achar que crê. Sabe? E sabe por que muitas pessoas estão vivendo iludidas? Achando que creem?
Porque o conceito de fé para a maioria das pessoas hoje está direcionado a uma fé em Deus, para que Deus faça na vida dela o que elas querem que Deus faça. A condição é assim: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ter fé, porque Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma esposa, Deus vai me dar um marido, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me fazer isso. Atentem à palavra do Senhor Jesus Cristo. Ide e vão por todo mundo e preguem o quê? É para pregar o quê? E o que é o Evangelho? O Evangelho, o significado da raiz da palavra significa boa nova. Evangelho é uma novidade, é algo novo. E qual é a novidade? Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele desceu dos céus, Ele veio à terra, Ele trouxe a mensagem de amor, Ele veio para ser sacrificado pelos nossos pecados, para morrer na cruz por mim e por você, e por conta desse sacrifício, se eu acreditar, a minha alma vai ser salva. Essa é a novidade. Infelizmente, o que menos se ouve pregar hoje é o Evangelho. Estão pregando tudo, menos o Evangelho. Não se fala de sacrifício, não se fala de arrependimento, não se fala de santificação, não se fala de morrer para o mundo. Porque escute, Jesus diz: quem crê e for batizado. Jesus, ele deixa linkado uma ação a outra. A minha fé tem que me levar a me batizar. E o que é o batismo? Senão uma representação de fé, da obra de Deus em minha vida. Batismo significa morte e ressurreição. Quando eu desço a água, eu estou morrendo para o mundo, para o pecado, para a minha vontade, para os meus desejos. Eu faço isso. Eu mato a minha carne. Quando eu saio da água, eu nasci de novo, lavado pela água e pelo Espírito, lavado pelo sangue de Jesus. Sou uma nova criatura e passo a experimentar a novidade de vida que só Jesus tem para mim. Ter fé é demonstrar. Ter fé é obedecer. Ter fé é eu questionar assim: peraí, a minha fé está me levando para onde? Jesus deu um carão em todo mundo, eu fico me imaginando na cara tudo deles murcho, aí tu lá assim. Mas Jesus, vocês vão pregar o Evangelho. Vocês vão falar para todo mundo, preguem o Evangelho. Porque quem crê, irmão João, vai ser, e for batizado, vai ser salvo. Agora quem não crê, já está condenado. Ah, irmãos, essa palavra está falando muito no meu coração. Porque um dos nossos desafios aqui, eu sempre falo isso, é que a gente prega o Evangelho nessa igreja. Sabe? E a minha fé, ela precisa me levar, sabe? E quando é que eu faço isso? É quando eu não permito que aquilo que acontece na minha vida ou deixa de acontecer interfira naquilo em que eu creio. Por que que a incredulidade e a dureza do coração chegou aos discípulos? O texto diz: os primeiros que Maria estava falando, eles estavam lamentando e chorando. Porque o que fixou na mente deles foi a imagem de Jesus sendo morto na cruz. Acabou. Só tristeza agora. Não tem mais palavra, não tem mais esperança. Foi nisso. Os outros que já estavam voltando para casa é o seguinte: não deu certo mesmo, vamos voltar. Acabou. Mesma coisa. E isso endureceu o coração deles. E uma das coisas que Jesus ele vai censurar isso, epa, não pode. Falei agora há pouquinho lá da nossa igreja lá da Atalaia. Falo também aqui. Você sabe o que é que me mantém aqui? É a minha fé em Jesus. Sabe? Porque se eu fosse por um momento
deixar me levar pela circunstância, eu não estava aqui mais. Não quero isso para a minha vida, não. Sabe? Mas quando eu vou para a palavra e creio na palavra que diz assim, que Jesus não veio para fazer a vontade dele, mas veio para fazer a vontade do Pai. E se eu quero seguir os passos de Jesus, eu trago isso para a minha vida. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. A minha cabeça... Quem já teve dor de cabeça de ficar latejando? Quem já teve? Já teve? Se balançar, parece que o cérebro vai sair aqui. Eu estou assim agora aqui. Minha cabeça está em tempo de explodir. Minha esposa disse assim: filho, vamos para a igreja hoje não? Quer ficar em casa não? A vontade que deu foi de ficar em casa. Eu podia pedir para qualquer um pregar. Até Ítalo podia pregar hoje, Ítalo. Sabe? Mas aí eu disse: Senhor, e essa palavra aqui? Eu creio. O Senhor vai cuidar. Sabe? Se fosse pela circunstância, eu estava em casa agora. Estava em casa, Vanessa, agora. Ah, pastor, o senhor tem que cuidar da sua saúde. Eu sei o que é isso. Desde ontem para mim o dia não foi bom. O dia foi meio estranho. Terminou melhorzinho de noite. Mas o dia foi... Estava falando direto para minha esposa. Aí, agora de manhã, uma notícia ruim. Estejam orando pela família da irmã Gilmara, por favor, viu? Só peço isso aí, pela sobrinha dela. Estou aqui preocupado. Daniel falou do amigo dele que partiu hoje, né, Daniel? Se fosse pela circunstância, rapaz, não vou hoje não. Não vou não. Peraí. Quem determina a nossa vida? São as circunstâncias ou é Cristo? Eu creio em Jesus? A minha fé está nele? Então peraí. Eu preciso então seguir. Pastor, mas é uma luta muito grande. Deus sabe. E nós temos na palavra um grande exemplo de mudança. De alguém que venceu a condenação e caminhou para a salvação. De alguém que viveu uma grande luta e um grande conflito de fé. Mas ele conseguiu, através das suas atitudes, fazer com que o poder de Deus, do Espírito Santo, se manifestasse sobre a vida dele. Um rapaz chamado Saulo. Saulo de Tarso. Um homem letrado, um homem culto, uma autoridade da palavra de Deus, respeitado, temido, mas que estava condenado pela cegueira espiritual. A palavra do Senhor diz que Saulo assolava a igreja. Falar no nome de Saulo no meio dos cristãos era gerar pânico e terror. Pois bem, esse Saulo, um dia, ele teve um encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Já foi o primeiro choque. Esse cara não morreu? Como assim ele aparece para mim? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é? Sou eu, o Senhor Jesus, é quem você está perseguindo. Ele fica cego, eu esqueci. Quantos dias ele fica cego, irmão? 3 dias. Aí o Senhor manda chamar um diácono lá da quadrangular oceânica, Ananias. Ananias, e Senhor, vá lá na rua chamada à direita, você vai encontrar Saulo. Está lá ceguinho ele. E você vai orar por ele para que o Espírito Santo seja derramado na vida dele. Aí Ananias, Senhor, esse Saulo que o Senhor está mandando é aquele que mandava prender a gente, bater. É esse mesmo, saiba que para mim ele é vaso escolhido. Ei, você também é vaso escolhido do Senhor. Todos nós somos chamados para a luz e a libertação da salvação de Deus na nossa vida. Fomos chamados para a salvação, viu? Deus te escolheu para te salvar. E Ananias vai lá. Saulo, irmão Saulo,
Sou apenas um servo do Senhor, vou orar por você. Receba o Espírito Santo na sua vida. E as escamas dos olhos de Saulo, caem. Ele começa a enxergar. Ele começa a ver, não só literalmente, mas espiritualmente falando. A fé agora, Paulo entendeu o que é viver na dimensão da fé. É por isso que ele escreveu lá aos Romanos. Põe aí, Vanessa, por favor. Romanos 8, do 1 em diante. Eu não deixei referência aí. Isso. Me ajudem. Portanto, agora já não há o que, irmãos? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Por isso que não tem condenação para quem está em Cristo. Estar em Cristo é se entregar por inteiro a Ele, a ponto de se submeter à sua vontade. É aprender a não viver por aquilo que a situação diz, mas viver por aquilo que Jesus diz. Porque todas as vezes que nós tirarmos os nossos olhos do Senhor, nós vamos cair, irmãos. Se eu perder o meu foco de Cristo, eu não vou conseguir suportar as coisas que acontecem na minha vida. E a minha fé, ela é fortalecida, ela é acrescentada na medida em que eu tomo um posicionamento de atitudes diante de Deus. O Senhor aqui, Ele sentencia como exemplo do batismo. Porque o batismo é a consolidação da fé. Só se batiza quem crê em Jesus. Só se batiza quem crê que Jesus morreu e ressuscitou. Só se batiza quem crê no poder da salvação. Só se batiza quem sabe, quem tem o entendimento que se não entregar a vida para Jesus, irmãos, vai para o inferno. Mas quem entregar a vida para Jesus vai para o céu. E pouco se fala disso. A condenação, ela se dá no momento em que eu não enxergo isso e vou vivendo a vida do jeito que a minha carne quer, que a minha vontade quer, tudo que eu desejo para mim. E aí eu já estou condenado. Mas se eu creio, eu vejo a glória de Deus. Se eu creio, eu vou demonstrar isso. Eu vou me batizar. Eu vou entregar meu coração para o Senhor. Eu vou perseverar no Senhor. E é através desse processo de atitudes de fé, é onde o poder de Deus vai se demonstrando na nossa vida. É triste falar, mas é a realidade. E vai existir os que creem e vai ter os que não creem. Vai ter pessoas que vão acreditar, mas vai ter outros que não vão acreditar. Quem está entendendo isso? Estou pregando aqui. Vou fazer apelo hoje. Domingo vou fazer batismo aqui. Em nome de Jesus, de manhã. Quem aqui ainda falta batizar? Fica com vergonha não. Está todo mundo batizado aqui? Meu irmão, faltava, não falta mais não. Em nome de Jesus. Começa por aí. Sabe? Mas de repente eu diz assim, sabe, João? Rapaz, eu acho que não.
Mas por quê, meu irmão? Não, porque... Não sei. Eu já ouvi dizer assim, não, porque se a gente se batizar tem que deixar de fazer muita coisa, né? Essa pessoa, ela está condenada e ela não sabe. Porque Jesus Cristo, Ele é a verdadeira liberdade. Quem acha que está livre, né, porque está desobrigado de fazer aquilo que a palavra de Deus manda, na verdade, essa pessoa ela está aprisionada ao engano. Jesus diz que, e conhecereis a verdade. O que é que acontece? E qual é a verdade? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por cada um de nós e ressuscitou ao terceiro dia, esse será salvo. A fé somada com a ação vai resultar na salvação. Agora, uma fé que não tem ação, ela leva à condenação. É simples, é direto, mas é a palavra do Senhor. Aonde a fé que você diz ter em Jesus tem levado a sua vida? Até quando? Ah, porque está tudo muito difícil. Você acha que Jesus não sabe, não? Você acha que Deus não sabe, não? Tem um monte de gente agora agonizando no hospital, dando tudo para ter mais uns 5 minutos de vida, arrependido por muita coisa que deixou de fazer. Tem muita gente aí que está com tanto dinheiro no banco, não sabe nem onde bota mais dinheiro, mas está a ponto de tirar a própria vida. Se eu creio, eu demonstro. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Você sabe para quem é isso aqui? É por discípulo, pastor. Diga aí para quem está do seu lado. É para você, irmão. É. Nós. Eu pregar o Evangelho é. Porque quando Jesus chega na minha vida, Ele não pode parar na minha vida, não. Ele tem que alcançar quem está perto de mim. Jesus Cristo mudou a minha vida. A partir do dia que eu entreguei minha vida para Ele, que eu demonstrei a minha fé nele, Ele fez e está fazendo uma grande obra no meu coração. E Ele pode fazer no seu. Mas isso é só se você crer. Se você crer, vai. Mas se não crer, amém, amados. Que possamos meditar nisso. Que possamos trazer para o nosso coração essa reflexão. Você está olhando para onde? Sua fé está onde? É fato. Todas as vezes que a gente tira os olhos do Senhor, a gente cai. Esses dias, foi semana passada, filho, que a gente assistiu de novo a Paixão de Cristo. Quem já assistiu a Paixão de Cristo? Todo mundo, né? Acho que é um filme que a gente devia assistir todo ano, sabe? Ou todo mês. Vai ter a continuação, sabia? Mel Gibson já estão cancelando ele. O Jim Caviezel, coitado, foi cancelado lá atrás já, né? Porque Hollywood não gosta de crente, não gosta de Jesus, não. E aí, aquela cena muito impactante de Jesus na cruz e os dois ladrões, né? Enquanto um está zombando, o outro diz: mas cala a boca. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Tivemos uma vida
de crime, de erro. A gente está pagando. E Ítalo, eu acho que aqueles caras não tinham feito. Porque morte de cruz, irmãos, escute, é a pior sentença que Roma tinha na época. Não era qualquer pessoa que ia para a cruz, não. Os piores criminosos é que eram crucificados, porque era uma morte de extremo sofrimento. Então aqueles caras ali não eram coisa boa, não. E um foi afrontar Jesus, só que o outro disse: pai, não faz isso não. E o que é que ele disse para Jesus? Mestre, já reconhece que ele está acima dele, né? Mestre, por favor, lembre de mim quando chegar lá no teu reino. Naquela hora Jesus disse: eu vou lhe dizer uma coisa, meu filho. Hoje meu, você vai estar comigo no paraíso. Só precisou de uma atitude, de um arrependimento, de uma confissão, de um pedido, sabe? E mesmo no meio daquele sofrimento, eles conseguiram olhar para Jesus. E aquele que olhou para Jesus de verdade recebeu a salvação. E continua sendo assim. Você quer viver? Você quer ter paz? Você quer ter força? Você quer a salvação? Entrega a tua vida para Jesus. Olhe para Ele, creia nele e não deixe. Porque quem está com problema aqui? Levanta a mão. Eu vou dizer uma coisa para você. Seja bem-vindo. E eu vou dizer outra coisa, amanhã tem mais. Amém? No mundo tereis aflições. Contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem disse isso? Jesus. E João vai dizer que esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Porque aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Senhor ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós.